Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Renato aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência. E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo da nossa série podcast, né? Com uma empresa convidada, com duas colegas aqui também que estão representando a JDE Beats. Então, meninas, em primeiro lugar, assim, muito obrigado pela presença. Vou fazer aqui uma breve autodescrição minha e aí logo em seguida peço para vocês se apresentarem também, viu? Mas olha, então, pessoal, eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Tenho cabelo raspado, né? Sou careca. Estou usando um fone de ouvido de arco aqui nas duas orelhas. Estou com um fundo de tela meio desfocado e estou também com uma camiseta polo, né? Então, hoje nós estamos aqui com a Ana, nós estamos aqui também com a Daniele, da JDE Beats. Meninas, mais uma vez, muito obrigado pelo horário, pelo tempo aqui com a gente, viu? E fiquem à vontade aí para se apresentar, para falar oi para a nossa audiência. Obrigada, Renato, pelo convite. Obrigada, João, todos aí do Oportunidades Especiais. É sempre um prazer estar com vocês, né? Participar das interações de engajamento e ter essa oportunidade de se conectar também com os nossos futuros talentos para a JD Pits. Me apresentando, eu sou a Ana Ferrarese, sou gerente de Talent Acquisition e Talent Management para a JDE aqui no Brasil e no México. Sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, castanhos, e tô com uma camisa listrada com azul e branco. E o meu fundo de tela é um fundo com algumas barras coloridas ali, verde, azul, amarelo, e com o nosso logo do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão Global, que é o True You, com algumas estrelinhas ali no logo também. Maravilha. Bom, Hum. oi, gente, eu sou a Daniele, faço parte do time da Ana. Super prazer estar aqui com vocês. Falando um pouquinho da minha autodescrição, eu sou uma mulher parda, com cabelos cacheados na altura dos ombros e tenho olhos castanhos. Eu também estou com fundo de tela, com o mesmo fundo de tela que a Ana, então com blocos verde, azul, amarelo e o fundo do nosso True Wiki, que representa bastante a questão de diversidade, equidade e inclusão aqui na companhia. Muito bacana. E olha, meninas, vocês trabalham em uma empresa, né, o JDE Beats, e essa empresa tem um produto que raramente a gente encontra alguém que não gosta, né? Café tão gostoso nosso aí do dia a dia. E a JDE é uma empresa muito grande, pelo que a gente sabe, né? E fiquem muito à vontade para contar um pouquinho tanto da trajetória de vocês, né, como profissionais aí dentro, mas também um pouco da história da JDE, eventualmente para quem não conhece. E nada. Hoje, quando a gente fala um pouco sobre JDE, a JDE é uma multinacional, a JDE Peet's é uma multinacional holandesa no segmento de cafés e chás. Hoje a gente sabe que o Brasil é um dos principais consumidores e produtores do nosso produto, né? Então, o nosso café está em 98% dos lares brasileiros. Falando um pouquinho, né, sobre nosso grupo aqui como JD Peet's. Temos e somos focados no segmento de cafés e chás, com sede na Holanda, então estamos em mais de 100 países, despertando possibilidades de café e chá. Aqui em Brasil a gente tem liderança absoluta em São Paulo e no Rio de Janeiro com o Café Pilão e em Sergipe, na Bahia, com o nosso Café Maratá. Mas além dessas duas marcas, a gente tem um portfólio super rico e vencedor também por região. Contamos com Or, Café do Ponto, Caboclo, Damasco, Café Pelé, Moca Bom Taí, Café Puro e chá Castellari e café e chá Maratá também dentro do nosso portfólio. Então, nós estamos em todas as categorias e todos os segmentos também. Trazendo um pouquinho sobre a questão de estrutura, como estamos aqui no país, hoje nós contamos com 5 fábricas, uma em Jundiaí, São Paulo, interior, outra em Piuí, Minas Gerais. Piuí é próximo de Capitólio. Contamos com 2 fábricas na Bahia, uma em Vitória da Conquista e outra em Salvador, e uma fábrica também em Itaporanga da Ajuda, que fica próximo de Aracaju, em Sergipe.
das fábricas, nossa matriz fica, é um escritório em Barueri e contamos também com o nosso escritório de Santos, que é responsável pela compra e exportação do nosso café verde. E temos nosso time de campo ali, representando vendas e merchan, espalhado por todo o país. Muita gente, hein, trabalhando, né? Gente, Aproximadamente, assim, quantos colaboradores no Brasil? Tem uma ideia, assim? hoje temos em torno de 2.500 associados no país. Puxa, Temos bastante um time gente. bem grande. Bastante gente, né? Ana, fica à vontade, quer complementar? É, só complementar que sim, né? São muitas pessoas que fazem parte aí do mundo do café e do chá através da JDE e conectando o nosso propósito, né? De despertar possibilidades de café e chá para criar um futuro melhor. Então, todas essas 2.500 pessoas têm um impacto muito positivo, criando valor não só para o nosso consumidor e nosso cliente, mas para a cadeia como um todo, dos nossos fornecedores, dos nossos associados, todos que fazem parte para fazer com que o cafezinho chegue lá na mesa do consumidor, estão também despertando essas possibilidades de criar um futuro melhor. E é por isso que a Hum. gente está aqui, né? Por isso que a gente está aqui hoje também, porque esse programa que a gente nem chama de projeto mais, porque é uma jornada que começou desde 2020, ela tem grande parte desta responsabilidade, né, de como que a gente vai apoiar a construção desse futuro melhor através da inclusão, né, através da busca pela equidade, através da diversidade das pessoas dentro da nossa companhia, como que tudo isso ajuda a alavancar também, né, os nossos negócios, mas mais do que isso, rompendo barreiras aí, alavancando a vida de muitas pessoas que se conectam com a gente. E essa conectividade, ela se dá com os clientes, né, os consumidores também, pessoas com deficiência, de várias maneiras, sabe, Ana, Daniele? Digo isso porque sou pessoa com deficiência visual e hoje, com a tecnologia, quando eu pego um produto, eu posso mirar o meu celular no código de barras daquela embalagem e pronto, num segundo ele já me fala exatamente qual produto é aquele, o peso, né? No caso de você ter embalagens que são parecidas, e poderia confundir uma pessoa que não enxerga ou enxerga pouco, né? Hoje a tecnologia ajuda muito. E muito legal quando você fala em programa, Ana, porque esse programa, essa palavra, dá a ideia de continuidade, né? Um Uhum, projeto muitas vezes tem começo, meio e fim. Agora, um exatamente. programa não. Um programa faz parte dessa cultura inclusiva dentro da empresa, né? Uhum. Exatamente, é isso mesmo. E esse programa iniciou-se como um projeto, como na grande maioria das vezes, em 2020. Então, no início de 2020, a gente começou a construir o que seria diversidade, equidade e inclusão para a JDE. E logo no começo a gente entendeu que, talvez dentro dessa nomenclatura, precisaríamos começar pela inclusão. Então, entender que ambiente é esse, né? Quem é a JDE, quem nós somos, como que nós estamos preparados para essa conversa? Como que nós estamos preparados para receber a diversidade? Em que momento que nós vamos fazer isso, né? Quais seriam os melhores momentos no qual a gente estivesse mais preparado, para que as pessoas tivessem uma experiência muito positiva também na nossa organização? E logo no início, até falando sobre o pilar específico de PCD, a gente entendia também que tinha muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar, principalmente falando sobre o preparo, até mesmo dos nossos líderes, do nosso RH, do nosso ambiente como um todo. Então, como que a gente estava preparado naquele momento para receber, né, toda a população com diversidades aí diversas, né? Diversidades diversas em todo o contexto da diversidade. E até por isso, não foi logo no começo que a gente super alavancou a admissão de pessoas com deficiência. A gente teve uma preocupação de entender os nossos locais, entender quais treinamentos eram necessários para a nossa liderança, para as nossas pessoas como um todo, que tipo de conversa a gente precisava ter, que tipo de conversa a gente precisava ter até com os nossos associados que já
estavam aqui com a gente, como que era a experiência deles, como que eles estavam vivendo e trabalhando aqui na JD, para daí então a gente se sentir mais pronto para alavancar os nossos indicadores. E hoje a gente está assim com o dobro de pessoas com deficiência do que a gente tinha lá no começo do projeto, e que isso traz muito orgulho para a gente. Agora sim, nos sentindo um pouco mais preparados. Não estamos perfeitos, eu acho que a perfeição é algo muito mais complexo de se alcançar, mas o importante é que a gente nunca pare, que a gente continue no processo de melhoria contínua, até porque uma empresa que ela poder virar e falar agora, nós estamos completamente prontos e preparados para qualquer diversidade, alguma coisa está acontecendo, porque o processo de melhoria ele é contínuo e constante, e eu acredito que vai levar aí uma vida inteira para a gente conseguir ter, né, esses locais aí perto da perfeição do que a gente possa imaginar. E desde então, desde 2020, a gente nunca mais parou. A gente foi cada vez mais nos aperfeiçoando, aplicando os nossos censos. Nós já tivemos 3 censos da diversidade aqui, para entender de fato quem é a nossa população, além dos dados padrões que a gente tem de folha, aqueles dados que a gente não pega, né, na folha, no processo de admissão. É, Quem é a nossa população, como que nós estamos em relação às nossas populações aqui, o que que a gente precisa fazer para melhorar, o que que a gente já está bom, o que que a gente já está fazendo que já está legal, né? E precisa só ter um olhar contínuo ali de melhoria mesmo, e muito conectado com os nossos pilares estratégicos, né? Então a gente entende que dentro da nossa estratégia, a gente tem pilares ali que são 3. Então, um deles é o servir mais xícaras e refletir os nossos consumidores dentro da JD vai permitir com que a gente sirva mais xícaras. Então, você mesmo agora falou dessa ferramenta tecnológica. Eu não sei o quanto todas as pessoas conhecem essa ferramenta, né, para ter acesso aos produtos. Então, se a gente tem uma pessoa no nosso processo aqui de tomada de decisão para lançamento de uma embalagem de um produto, com certeza ela vai ter um pensamento diferenciado lá na frente. Então, ter a diversidade aqui dentro só faz com que a gente se conecte cada vez mais com o nosso consumidor também. Afinal de contas, 98% dos lares brasileiros consomem café. Café só vem depois da água aqui no Brasil. Então, é um produto que faz parte mesmo, né, da vida de todos. Então, que diversidade é essa que nós temos no país e como que a gente consegue conectar toda essa diversidade com os nossos consumidores? É tendo essa diversidade aqui também. É representando o nosso consumidor dentro da nossa companhia. Quando a gente fala de dominar a execução, é um pilar que ele tem uma certa, né, complexidade ali, da gente sempre tentar seguir o melhor caminho, gastando menos e resolvendo problemas. Então, quanto mais diversas são as nossas equipes, mais facilidade a gente tem e mais agilidade a gente tem para resolver os nossos problemas. E assim a gente consegue ter efetividade ali para dominar a nossa execução. E por fim, o pilar de crescer juntos, que é onde a gente fala ali sobre os nossos talentos como um todo, né? Para o nosso negócio crescer, as pessoas precisam crescer. E aí sim nós cresceremos juntos. E como que a gente se prepara para isso? Como que a gente desenvolve as pessoas? Como que a gente inclui as pessoas? Como que a gente transforma a experiência de todas as pessoas como uma experiência super positiva? Então, em todos os nossos pilares, não tem como a gente não conectar a diversidade, a equidade e a inclusão. E a estratégia é uma estratégia de curto e de longo prazo, então é um processo contínuo. Se eu não tenho esse olhar, se eu não tenho esse foco, logo eu não vou me conectar com a minha estratégia. Então, por isso, até para a gente é muito importante a gente considerar como um programa e como algo que de fato faz parte da nossa cultura aqui na companhia. E faz muito sentido a sua fala em vários aspectos, inclusive agora há pouco, quando você disse uma diversidade diversa, a gente fala muito isso sobre a diversidade dentro da diversidade, porque a gente já há muito tempo eh, nós nos demos conta de que a diversidade é muito plural. Então a Uhum. gente, quando está falando, ainda que esteja, né, falando de uma deficiência específica, se eu pego 10 currículos ou 10 laudos, né, de pessoas com deficiência, ali eu não tenho só 10 pessoas com deficiência visual. Eu tenho pessoas com deficiência visual com históricos de vida diferente, com personalidades diferentes, com habilidades e competências diferentes, com uma formação diferente, com uma visão de mundo diferente, né? E efetivamente, lógico,
a sua própria maneira de trabalhar, de contribuir, e é isso que traz a graça para o nosso dia a dia, né? Ana, Dani. Exato. Hoje a gente fala muito aqui dentro de JB que os nossos associados são protagonistas da sua carreira. E quando a gente fala de um associado com deficiência, é o potencial dele ali exercendo o melhor na função que ele atua atualmente, né? Então, temos um olhar, um cuidado muito grande em todo o grupo de diversidade, quando falamos, em olhar mesmo como potencial. Quando a gente fala de um processo de recrutamento e seleção, hoje a gente sabe que tem a cota social, onde tem um olhar ali para a inclusão de pessoas com deficiências dentro, né, do ambiente corporativo, mas o quanto que a gente enxerga o potencial de cada candidato ali aplicando para as nossas vagas e o quanto a gente também prepara, e entra muito no que a Ana trouxe, a nossa liderança, o nosso time de recursos humanos também, para que consiga ter um processo de recrutamento e seleção cada vez mais inclusivos. Então, nos últimos anos, nós trazemos muito esse olhar para a diversidade, equidade e inclusão. Então, como conseguimos preparar, trazer sensibilizações ali no dia a dia com a nossa liderança, para que a gente consiga desmistificar muito também possíveis vieses, capacitismos que as pessoas possam ter, né? Então, a gente acaba trazendo e desmistificando e compartilhando muito a importância de contratar os nossos profissionais com deficiência, além do olhar para a cota social. Então, são inputs que a gente traz bastante aqui nas nossas conversas, o quanto também não olhamos só para atração, não adianta a gente olhar só para atração ali, o quanto a gente prepara a JD Pitts para que seja realmente uma empresa diversa e inclusiva. Então, nos últimos anos, já trazendo algumas pontos que a gente traz, né, olhando para grupo de afinidade para pessoas com deficiência, aqui nós chamamos de multiforme. Eu sou líder do Pilar, então quando a gente fala um pouco mais sobre a questão, né, de como preparar JD, a gente olha muito para representatividade. Então, na representatividade, a gente conseguiu avançar muito. Então, somos um time que temos um olhar para operações, um olhar para campo, um olhar para administrativo. Então, como que a gente consegue também trazer ali em todas as áreas representatividade de pessoas com deficiência, vinculando muito o que a gente fala da nossa estratégia, quanto que ter um time diverso a gente consegue alavancar muito nos nossos resultados. Então, nós nos desenvolvemos bastante, né? Temos um foco agora para esse ano muito nos programas de estágio, na questão também nas nossas vagas administrativas. Hoje, a gente já conseguiu um marco super significativo nas nossas contratações para o time de merchandising, que é o nosso time de campo, que está espalhado por todo o território nacional. Então, é um baita ganho que conseguimos nos últimos anos. Com isso, a gente fala também do preparo de JD. Então, quando eu falo de todo o aspecto de acessibilidade, eu não só olho para uma acessibilidade física, a gente tem todas as análises de acessibilidade em relação aos nossos escritórios e nossas fábricas, e vem nos últimos anos trazendo muitas reformas, acompanhando muitas reformas, mapeando também, para que os nossos escritórios, as nossas fábricas ali estejam acessíveis. Mas além de falar de uma acessibilidade física, a gente também traz um olhar para a nossa acessibilidade digital. Esse aplicativo que você comentou, Renata, é sensacional. Então, quanto que também a gente consegue divulgar para os nossos associados, para familiares que possuam algum tipo de deficiência também, para que a gente consiga compartilhar conhecimento no modo geral, né? Aqui Uhum. dentro de JD, quando a gente fala um pouquinho sobre acessibilidade digital, a gente cresceu bastante. Então, olhando para os nossos sites, para as compras online, nós temos alguns recursos assistivos, onde a gente consegue ter o apoio para toda a questão de traduções dos nossos produtos, para os consumidores realmente, de fato, a conseguirem acessar e realizarem as suas compras.
trazendo cada vez mais autonomia, olhando também para os nossos associados que estão aqui no dia a dia, que possuem alguma deficiência, a gente consegue e tem no dia a dia, né, a questão dos intérpretes de Libras, não só para as nossas reuniões, para os treinamentos, seja online, presencial, mas também no dia a dia, o quanto que a gente acaba facilitando comunicações entre associados surdos e associados ouvintes, até a questão dos tradutores virtuais, né, nas nossas comunicações, para de fato a gente conseguir ter uma comunicação mais inclusiva no nosso dia a dia também. A gente acabou indo um pouco para esse lado da tecnologia, né? E eu acho que também é importante a gente citar que as pessoas com deficiência, de um modo geral, são pessoas tão atuantes quanto qualquer outra pessoa nas redes sociais, na internet, de modo Uhum. geral, né? Então, são pessoas que também são consumidores, também são mães e pais de família. Então, a tecnologia que a gente tem hoje disponível, de modo geral, essa tecnologia, quando ela é voltada para as pessoas com deficiência, que a gente chama de tecnologia assistiva, ela também é bastante plural. Se a gente vai para cada tipo de deficiência, você tem uma gama enorme, né, de produtos e serviços e aplicativos e coisas específicas que foram concebidas, né, pensadas para aquele tipo de usuário, aquele tipo de pessoa com deficiência. Então, hoje a gente diz que quando uma pessoa, sei lá, que tem baixa visão, quando ela precisa dos aplicativos, do que ela usa, ela acaba escolhendo o melhor para ela. Então, isso também está muito ali na mão, né, de quem tem a Muito. deficiência e que vai escolhendo o que, que é melhor para si, o que conhece. As pessoas também geralmente fazem muitas trocas nesse sentido, né, de divulgar e tal. Então, o que é interessante da gente saber e da gente falar é que as pessoas com deficiência são hoje também no mercado de trabalho tão competitivas quanto, né, as pessoas que não têm deficiência. E é por isso que esse olhar aí da JDE Peets é um olhar muito importante, porque vocês olham para o candidato, para a candidata com deficiência, lógico, considerando a característica da deficiência, porque isso é necessário, é importante, mas não que seja uma coisa que definitivamente vai excluir ou incluir a pessoa. É sempre todo o contexto da pessoa no geral, né, meninas? Hoje, Exatamente. a gente tem a preocupação em relação à acessibilidade, se precisa de algum apoio e tecnologia assistiva no ambiente de trabalho, mas sempre olhando muito para o protagonismo, para o potencial de cada associado como um todo. Uhum. E é o currículo, né? Então, quando a pessoa vai quando a pessoa manda um currículo para a JDE, ela sabe que esse currículo vai participar ali de um processo de recrutamento e seleção, né? Então, hoje tudo é muito competitivo também entre as próprias pessoas com deficiência, né, meninas? Exatamente. E até assim, Renato, tem alguns casos, algumas vezes que a gente passa por todo o processo de seleção com o associado e a gente não sabe que aquele associado é um associado é, com deficiência ou com alguma outra diversidade, ou em alguns casos a gente até sabe, mas o gestor não tem essa visibilidade. A gente acaba não levando essa informação porque não é isso que o gestor precisa. O gestor precisa saber quais são as competências para aquela posição, né? E se as pessoas têm aquelas competências. E as pessoas, elas, de alguma forma, têm a oportunidade de mostrar as suas competências ali naquele momento. A gente sabe de todas as questões relacionadas às vagas afirmativas, né? Para isso que a gente tem os nossos programas também. A gente trabalha com programas de entrada, posições afirmativas também nas nossas vagas administrativas. Mas quando a gente vai falando de posições, né, de liderança, a gente entende que, de certa forma, ambos têm competências ali para serem demonstradas, né? Têm competências para serem aprovadas. E é por essas competências que eles vão fazer parte desse negócio. E se lá no início da carreira
não tiverem o todo, também têm a oportunidade de fazer parte aqui e aí aprendendo e se desenvolvendo dentro da nossa companhia. Então, são dois olhares e os olhares eles não se descolam, né? Porque eu preciso ter também esse lado de que as pessoas vão se desenvolver, as pessoas têm as suas competências, né? E como que a gente aproveita o melhor de cada um aqui se desenvolvendo dentro da companhia. E isso é importante, né, Ana, o que você trouxe em relação a tudo aquilo que o líder, o gestor, gestora precisa saber sobre aquele candidato, candidata, sobre o associado, no caso de vocês, né, que está chegando. Se é uma Uhum, pessoa com deficiência ou não, isso é importante, mas não é o mais importante naquele momento. E uhum, uma vez dentro, a pessoa tem muito mais chances de mostrar as suas habilidades e competências. Eu digo isso uhum, porque durante muito tempo no Brasil, hoje isso acontece um pouco menos, mas durante muito tempo a gente, por conta dessa barreira de inclusão, muitas vezes nas empresas, muitas pessoas com deficiência tiravam a deficiência ou do currículo ou da sua rede social para terem mais chances de serem chamadas para uma entrevista. Olhem só. Então, essa é uma uhum. questão que vocês resolveram também, né, de forma muito legal. Exatamente. Uhum. Daniele, você ia comentar alguma coisa? O nosso tempo voa, né? Passa muito rápido aqui. Tive a E impressão que... Pode falar. a gente também traz muito olhar para o desenvolvimento também, né? Então, a gente tem a ação, toda a questão de representatividade, mas o quanto que no nosso dia a dia a gente consegue desenvolver não só os nossos associados com deficiência, mas também os nossos líderes e todos os associados no decorrer, né, dessas atividades aqui dentro de JD Pitts, para que a gente consiga falar sobre um ambiente diverso e inclusivo, né? Então, a gente também, durante todas as nossas trajetórias, assim, olhando na nossa jornada de diversidade, equidade e inclusão, avançou muito no tema, né? Não só as sensibilizações com as áreas para que a gente consiga aumentar a representatividade, mas também o quanto que a gente trouxe muitas ações ali para o desenvolvimento, seja a questão de treinamentos para redução de vieses inconscientes, a questão com rodas de conversas também, para que a gente consiga reduzir ali possíveis capacitismos que tenham relação ao tema como um todo. E você comentou algumas áreas, alguns setores dentro da JDE Peets, onde vocês têm muitas pessoas com deficiência, né? Mas vocês têm de cabeça, assim, quais são as áreas em que vocês mais têm colaboradores com deficiência, ou a área, o setor que vocês mais têm colaboradores com deficiência? Sim, a gente tem boa parte da nossa população com deficiência nas nossas áreas de merchandising, que são os nossos promotores que ficam no campo, e nas áreas de operações. Então, auxiliares, operadores, né, onde está a grande maioria. E o nosso grande desafio hoje é trazer a representatividade de pessoas com deficiência para dentro dos nossos escritórios. Hoje a gente já tem essa representatividade. Uma das estratégias que está muito conectada com o que eu comentei agora há pouco, foi utilizado o programa de estágio e do programa de aprendizes. A gente sabe que quando a gente faz uma vaga PCD num programa de aprendiz, por exemplo, a gente precisa escolher em qual cota essa pessoa vai entrar, se é na cota de aprendiz ou se é na cota de PCD. A gente coloca esse aprendiz na cota de aprendiz. Ele está ali não pela cota, ele está ali para ter uma oportunidade de se desenvolver e fazer ali um processo de preparo para uma futura oportunidade. Então, ele entra como aprendiz PCD, à medida que eu tenho uma outra posição e ele possa continuar o processo de desenvolvimento e crescimento de carreira dentro da JD, ele já está aqui. E aí eu tenho essa contratação de uma pessoa que já está aculturada, que já conhece a companhia, que já se conecta com as pessoas, né? E aí ele tem um processo de aprendizagem até um pouco mais rápido do que quando eu trago do mercado, porque essa pessoa já está inserida aqui, já está inserida na JDI. O programa de estágio também, aí ele não entra para nenhuma, né? Para cota nenhuma, e é por isso que a gente fala que é além das cotas, porque não é pela cota, é para realmente ter
uma possibilidade de preparar essas pessoas que estão iniciando no mundo corporativo. E aí eu não tenho aquela conversa que muitas vezes ela é meio complexa essa conversa, né? E ela pode despertar opiniões diferentes. Mas para algumas pessoas, quando a gente fala de uma vaga afirmativa, né? E tem muitos RHs que ainda fazem isso, tem muitas pessoas que ainda fazem isso, de falar, olha, vamos, abrir algumas exceções aqui para a gente poder contratar esse profissional PCD, ou para a gente contratar essa pessoa preta ou parda, ou para a gente contratar essa pessoa LGBT. Ele não tem todas as competências, mas vamos trazer porque essa é uma vaga afirmativa. Não é isso. Né? Aí eu começo a criar um viés cada vez maior de que as pessoas que fazem parte dos grupos minoritários não têm as preparações que as outras pessoas têm. Então, como que eu faço isso de uma forma que eu consiga apoiar no processo de desenvolvimento? Através da contratação desses programas de entrada. E aí eu contrato, eu desenvolvo, essa pessoa performa dentro da companhia e ela consegue ali ter um processo de meritocracia muito parecido com os demais. Obviamente que a gente precisa dessa representatividade nos nossos escritórios, através do programa de aprendiz e de estágio, a gente está conseguindo evoluir nisso, ter associados PCDs ali nessas posições entry-level, que a gente chama, mas agora a gente quer mais. Então, nós temos uma meta esse ano para contratação em áreas de SG&A, de posições de analista, especialista, né, e até mesmo liderança, para pessoas com deficiência. Então, áreas de finanças, TI, marketing, RH, e aí a gente conseguir evoluir nesse processo aí de representatividade também, não só nas nossas fábricas e no campo, mas também dentro dos escritórios. E muito legal o que você trouxe, não quero perder essa sua fala, porque foi muito importante e muito positiva também, né? Mas você me recordou que na semana passada eu assisti uma palestra voltada para o mundo jurídico em relação à inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Eu tenho dois amigos há muitos anos, né? O doutor Ricardo Tadeu, que é desembargador e é um homem cego, um homem de 66 anos, e eu tenho também um outro amigo chamado Márcio Cruz, que no ano passado foi aprovado para magistratura na área do trabalho em São Paulo. Então, ele é juiz do trabalho hoje. Esses dois profissionais são cegos, um é juiz, o outro é desembargador. E o tema era exatamente esse, né? Sobre a inclusão das pessoas com deficiência no trabalho de um modo geral. E indo direto ao ponto que eu quero dizer, em determinado momento, eles trouxeram e mostraram, né, que hoje, com o cruzamento de dados que a gente tem em relação ao BPC, em relação às pessoas empregadas e toda o acesso à informação que a gente tem hoje, a gente sabe que as pessoas com deficiência, no geral, no país, hoje, força de trabalho, mão de obra ativa, elas preencheriam a cota do país no mínimo 3 vezes. Então, muitas vezes essa ideia de que não existem pessoas com deficiência capacitadas, né? Existem Exatamente. sim, existem sim. Então a Uhum. gente vai trabalhando para alcançar todas essas pessoas, né? E a última coisa também, quando você trouxe, Ana, em relação ao jovem aprendiz, a gente sabe que para a pessoa com deficiência não tem limite de idade para jovem aprendiz e tem Exatamente. exatamente. E tem É. uma outra situação que talvez algumas pessoas com deficiência não saibam, é que o jovem aprendiz, uma vez efetivado, né? O jovem aprendiz que recebe BPC, ele não precisa deixar o BPC para ser jovem aprendiz. E depois de efetivado, caso efetivado na empresa, ele tem o direito de manter por 2 anos tanto o seu salário na empresa, como também o seu benefício. Então, essa informação é muito importante porque muitas vezes é um ponto que pode ser de decisão para aquele candidato ou candidata com deficiência, né, Muito meninas? bom. Muito bom você compartilhar essa informação, assim. Até ajuda a gente nesse processo de empregabilidade, porque talvez nem todos tenham, esse conhecimento e acabam tomando a decisão por continuar com benefício, né? Então, o quanto ele consegue ali manter os dois e ainda aprender, se desenvolver, se preparar, né, para um trabalho legal, para entrar no mundo corporativo, isso é super positivo. A gente contratou um associado, um aprendiz, 50 a mais, PCD. Porque quando é PCD não tem um limite de idade, então assim a gente consegue aí despertar mais possibilidades ainda, né, para mais Uhum. pessoas.
E ainda de quebra tem essa interseccionalidade, né? Que é uma pessoa com Exatamente. deficiência, 50 a mais, colabora duas vezes com o processo de inclusão, né? Exatamente, exatamente. Até complementando aqui a questão que a Dani trouxe sobre o processo de desenvolvimento. É, e é muito importante ela trazer ali o desenvolvimento que a gente fala para as lideranças e tudo mais, porque o desenvolvimento ele tem dois lados. Eu desenvolvo a pessoa que está sendo incluída no nosso ambiente, mas eu preciso desenvolver todo o resto. Porque quem realmente precisa saber sobre o processo da diversidade, sobre as questões da diversidade, é quem não vive ela. Porque quem vive ela, geralmente são as pessoas mais engajadas para entrarem nas rodas de conversa, para entrarem nos treinamentos, para aprenderem mais sobre diversidade, independente do grupo ali de afinidade. E aquelas pessoas que não fazem parte de nenhum grupo, elas acabam se destacando desse processo, porque para eles não é algo que necessite, talvez, né, uma aprendizagem mais focada. E o quanto a gente precisa engajar e conectar a todos. E realmente essas pessoas são as que, de repente, precisam mais saber sobre o processo. E aí, quem faz parte dos grupos minoritários, o processo de desenvolvimento é outro. É como a gente ajuda e suporta todas essas pessoas, talvez eles não tenham tido as mesmas possibilidades de alavancarem as suas carreiras. Então, através de uma mentoria, através de pessoas que fazem parte do mesmo grupo, evoluíram em suas carreiras e pode inspirar essas pessoas dentro da companhia. Então, assim, tem N ferramentas e a gente precisa entender quais ferramentas para quais grupos, né? Preparar essa liderança, como que essa liderança também desenvolve, como que essa liderança inclui. Então, são conversas que são complexas, exigem um trabalho duro ali, focado, para que a gente consiga evoluir no tema, senão a gente acaba sempre derrapando ali, tentando aplicar a mesma fórmula para todo mundo. E não é esse o segredo, né? É entender em que grupo as pessoas estão, para a gente entender qual que é a fórmula do desenvolvimento para cada um deles. E é tão gostoso quando a gente chega no momento que vocês estão, né? Um momento de crescimento, um momento de cada vez mais engajamento das pessoas. A gente vai também ficando mais tranquilo em relação a esse tema, embora sempre a gente queira mais, né? A gente está cada vez mais ansioso por mais resultados, por mais pessoas, mas é porque a gente sabe que dá certo, né? Ana, Dani. Sim, sim, exatamente. Dá muito certo. Por isso, porque a gente consegue se conectar com um todo, né? A gente se conecta com o nosso consumidor, a gente se conecta com a nossa família, com os nossos amigos. A gente acaba vivenciando aqui um pedaço do que é a nossa vida lá fora. E aí isso contribui para tudo. Então, todos os aprendizados que a gente tem dentro da companhia para impulsionar o crescimento do negócio a gente leva para dentro da nossa casa, a gente leva para a roda dos nossos amigos, a gente leva para a faculdade, para quem está estudando. Então, assim, sem limites, né, o acesso à informação quando a gente fala sobre diversidade. Muito bacana. Bom, meninas, olha, eu acho que a gente. Primeira coisa, né? Difícil a gente sintetizar, às vezes, em meia hora, uma hora, um trabalho que é tão grande e que a gente sabe que não começou ontem, né? Um trabalho que já vem aí há alguns anos dando excelentes resultados. Então, eu acho que a gente vai precisar marcar aí um outro encontro, um outro podcast para que vocês contem para a gente mais coisas, né? Que vem acontecendo, porque é impossível contar isso num dia só. Mas também eu acho que esse vídeo, para quem assiste, fica assim muita coisa bacana, porque vocês trouxeram muitas coisas legais. Então a pessoa que assiste, ela já sabe sobre a JDE Peets, sabe que é uma empresa que trabalha a diversidade e inclusão, sabe da quantidade de coisas que vem acontecendo e também sabem que dentro da empresa elas têm totais condições tanto de chegarem como também de se manterem, né? Então, acho que esse é um processo muito legal. Estou dizendo tudo isso porque gostaria que a gente fizesse aqui uma fala final, assim, né? Tanto a Ana como também a Dani, para a gente deixar esse gostinho aí de quero mais para nossa audiência, para um próximo vídeo, quem sabe, e também para que a gente chegue, né, nesse momento aqui para finalizar esse vídeo que tá bem difícil de terminar porque tá muito bacana, muito legal assim falar com vocês duas. Eu, por mim, eu ficaria aqui mais algumas horas batendo papo. A gente pode marcar um café por fora aqui do podcast, Muito bom. continuar essa conversa. Estão super convidados para o nosso escritório em Barueri. Você que mora pertinho, Renato.
Fica à É vontade um de tomar pulo, um um café com a pulo. gente. Então, já está convidado. Vamos fazer acontecer esse café aí. Maravilha. Afinal de contas, coisas incríveis acontecem ao redor de uma xícara de café e chá, assim como a conexão que a gente está fazendo aqui agora. E da mesma forma que a gente tem espaço, né, para todas as pessoas, para toda a diversidade, a gente também tem um café para cada xícara. Então, acho que essa é a mensagem que a gente deixa aqui, tanto, né, falando aí sobre a inclusão de pessoas e desenvolvimento de pessoas, mas também sobre como o nosso negócio pode despertar aí essas possibilidades. Muito bom. Obrigada. Daniele? Uhum. Obrigada pela participação aqui, a oportunidade em trazer um pouquinho mais sobre as nossas iniciativas em JD Peace. É super legal ver a evolução, o avanço que a gente tem aqui em relação ao tema, o quanto que somos uma empresa cada vez mais diversa, inclusiva e permitindo servir e despertar possibilidades de café e chá. Maravilha. E olha, pessoal, como a Ana e a Dani muito bem trouxeram aqui, é uma empresa que nos últimos anos só tem crescido o número de associados, né, colaboradores com deficiência. Exatamente. Então, isso mostra que é uma empresa que dá oportunidade e que realmente ali você tem os seus direitos e deveres respeitados, né? Então, vamos procurar aí a empresa, entrar sempre em contato, sempre aí pelas redes sociais, enviar currículos, para que a gente faça parte dessa história tão bonita, porque o café já tem essa história tão enraizada no nosso país, né? E trabalhar em uma empresa que tem tudo a ver assim com a nossa brasilidade e também respeita a nossa diversidade é o máximo. Então, meninas, muito obrigado mais uma vez, viu? Um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Obrigada.